Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Hoje nós estaremos abordando o tema ginástica e o tipo de ginástica. Vamos dar início à nossa aula? É isso aí. Ginástica. A ginástica é uma prática esportiva que se divide em dois tipos: as ginásticas competitivas e as não competitivas. As competitivas, que entram em competições como nas Olimpíadas, além de trabalhar com a estrutura física, através de movimentos que exigem força, elasticidade e agilidade, também exercitam a mente dos praticantes, pois a sua prática requer concentração e raciocínio. As não competitivas têm como objetivo não as competições, mas a saúde, o bem-estar e também a beleza do corpo. A primeira escola de ginástica. Vamos falar sobre a primeira escola de ginástica. Na era moderna, a ginástica foi fortemente impulsionada pelos alemães. Em 1811, com o objetivo de dar treinamento físico aos jovens, a primeira escola de ginástica ao ar livre foi fundada pelo alemão Johann Friedrich, certo? Nos anos de 1778 entre 1852. Vamos agora entender um pouco sobre os tipos de ginástica. Lembrando vocês que temos as ginásticas que são competitivas e as que não são competitivas. As que são competitivas, com alto rendimento esportivo, onde vai trabalhar ali o corpo do praticante e também a mente, e as não competitivas, que vai mais estar voltado à área da saúde. É um exemplo de uma ginástica que não é competitiva, a ginástica geral. Uma ginástica para todos, ginástica que todos podem participar. Certo? Agora vamos falar aqui um pouco sobre as modalidades competitivas. 5 modalidades competitivas, certinho? Só retornando aqui no slide anterior, a ginástica pode ser competitiva e não competitiva, certo? Como nós tínhamos dito anteriormente. Essa classificação depende do fato de a modalidade entrar ou não em competições, como as Olimpíadas. Dentre as modalidades de ginásticas não competitivas, podemos citar contorcionismo, cerebral, laboral, localizada, hidroginástica e as ginásticas para todos, que é a ginástica geral. Certo? E há 5 modalidades que são competitivas. Quais são elas? Ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. Vamos dar início a esses tipos de ginástica. A ginástica artística exige muita técnica. As provas masculinas e femininas são diferentes. Os homens executam provas com os seguintes equipamentos: argolas, barras, cavalos com alças, saltos sobre a mesa e solo. As provas das mulheres, por sua vez, consistem em exercícios de paralelas assimétricas, salto sobre a mesa, solo e trave de equilíbrio. A ginástica artística foi influenciada pelo trabalho de Johann Friedrich, fundador da primeira escola de ginástica. Montada em uma floresta, os seus alunos utilizavam os aparelhos criados por ele, bem como os próprios recursos oferecidos pela floresta. Com o desenvolvimento da ginástica, houve a necessidade de se criar mais aparelhos e, consequentemente, a sua prática foi se tornando uniformizada. Caracterizada pela arte dos seus movimentos, a sua prática exigia uma performance artística de alto nível, de onde surgiu a ginástica artística, certo? Então, a ginástica artística aí tem alguns aparelhos, os aparelhos dos homens é diferente do das mulheres. A ginástica artística ela é muito interessante com esses aparecimentos desses aparelhos, que auxilia na hora deles realizar ali os seus movimentos. Ginástica acrobática. A ginástica acrobática destaca-se pela beleza dos exercícios, executadas em solo, acompanhadas de música. Ela é dividida nas seguintes categorias: dupla, mista, dupla feminina, dupla masculina, grupo feminino, composto por 3 ginastas, e grupo masculino composto por 4 ginastas. A história da ginástica acrobática teve início há centenas de anos, quando nas danças sacras e festividades praticadas no Egito, entre outros países, era possível observar movimentos acrobáticos. Na Europa, a atividade ficava a cargo dos saltimbancos. A sua popularidade se deu graças ao circo,
Curioso notar que na idade contemporânea, a prática de acrobacias foi usada no treinamento de aviadores e paraquedistas. O primeiro campeonato mundial de ginástica acrobática foi realizado em 1974. Né? Então aí a ginástica acrobática, né, que por sua definição, né, trabalha com acrobacias, né, muito idêntica ao circo, né, aquelas festividades, aqueles exercícios circenses, né, então é muito semelhante mesmo, né, e pode ser praticado, né, dupla feminina, dupla masculina, grupo feminino, né, a dupla pode ser mista, homem e mulher, né, para estar praticando essas acrobacias, tá, em pares ou às vezes até em trios, né, então a ginástica acrobática aí sendo marcada pelas acrobacias, né? E tem participação olímpica também, tanto ela como a ginástica artística. Ginástica de trampolim. A ginástica de trampolim consiste em saltos acrobáticos em uma cama elástica. Essa modalidade pode ser disputada nas seguintes provas: duplo, mini trampolim, trampolim individual, trampolim sincronizado e tumbling. É possível que a ginástica de trampolim tenha surgido em espetáculos franceses, cujas apresentações eram feitas a partir de um aparelho usado para dar saltos. Esse aparelho deu origem a um trampolim portátil, e entre a década de 40 e 50, o tricampeão de exercícios acrobáticos no solo industrializou o trampolim e passou a divulgar a nova modalidade. O trampolim passou a fazer parte do treinamento nas Forças Armadas dos Estados Unidos em 1953. Foi realizada a primeira competição internacional da modalidade. No entanto, a ginástica de trampolim entrou nas Olimpíadas somente em 2000. Certo? Então aí a ginástica de trampolim sendo marcada, né, pelos seus saltos acrobáticos em uma cama elástica, né, através da cama elástica aí, podendo fazer inúmeros saltos, né, e conquistando as médias de pontuação ali na competição. Hoje temos aí as camas elásticas, né, onde você passa aí, que leva a criança, né, como se fosse quase aquilo, né, mas aqui uma coisa mais profissional, né, mais treinada, certo? Ginástica rítmica. Com princípios na ginástica moderna, a base dessas modalidades são movimentos. A ginástica rítmica é praticada apenas por mulheres, que fazem dessa modalidade um verdadeiro espetáculo de dança, uma vez que as ginastas se movimentam ao longo de toda a apresentação. Os aparelhos utilizados na ginástica rítmica são arco, bola, corda, fita e maçãs. A ginástica rítmica iniciou-se como ginástica competitiva em 1948 e teve vários nomes ao longo dos anos. Foi somente em 1998 que a FIG, Federação Internacional de Ginástica, passou a chamá-lo de ginástica rítmica, certo? Então aí nós temos uma ginástica rítmica, né, através do ritmo ali, com alguns aparelhos, com a presença de alguns aparelhos, né, para estar realizando, para estar praticando essa ginástica, né? Então a ginástica rítmica, né, que somente em 1998 que a Federação Internacional de Ginástica, né, passou a chamá-lo de ginástica rítmica, certo? Ginástica rítmica é através, né, de uma composição rítmica, né, com aparelhos, certo? De movimentos rítmicos com aparelhos, como arcos, bolas, cordas, fitas e maçãs. Podemos observar aí, ó, na imagem, certo? Que aqui na imagem aqui, ela está utilizando as fitas, né? Certo? Então, a ginástica rítmica é através desses aparelhos, né, para ser realizada. Ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica é uma modalidade em que as ginastas executam movimentos aeróbicos muito difíceis, que consiste na interpretação da música que acompanha o exercício, caracterizada pelo ritmo acelerado, tal como os utilizados nas academias. Iniciada então lá nos Estados Unidos da América, a modalidade surgiu em decorrência de estudos que comprovaram que a aeróbica emagrecia e trazia benefícios cardiovasculares através dos seus movimentos de dança em sintonia com a música utilizada, certo? Né? Então, através da sintonia da música, né, da música rodando, as ginásticas aeróbicas, né, ela vai se desenvolvendo, certo? Então, a ginástica aeróbica é através,
né, da música também, executando movimentos, né, coordenados, certo? Coordenados, aquele grupo que está dançando ali tem que estar coordenado mesmo, né? Então é muito treinamento, executando movimentos coordenados, repetitivos, né, certo? E iguais. Então a ginástica aeróbica, ela conquista sua pontuação através disso, né? Através da coordenação, através da repetição de movimento do grupo. Fim. Muito obrigado a vocês, viu?